Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa agenda de 2026 do Rural Women. Pois é, o podcast que dá voz às mulheres de investimentos, tecnologia, inovação e negócios, né? Focada nas mulheres do agro. E para começar o ano, a gente vai ter um tema muito importante, né? A gente começa o ano todo mundo ali colocando metas, organizando a vida, e planejamento financeiro é algo que a gente precisa sempre pensar, revisar, para crescer, para ter liberdade. E hoje a gente vai ter uma pessoa incrível que tem uma empresa também incrível que é referência para falar sobre esse tema de mulher para mulheres. Então teremos aí Ana Toledo, da Ella Wealth, uma empresa que redefine como as mulheres se relacionam com dinheiro. Eu já vou apresentá-la, mas antes vamos passar só uns recadinhos. Primeiro, vocês viram aqui que eu não tô com a Ângela aqui do meu lado. A Ângela segue como co-host convidada em alguns episódios. Teremos outras convidadas em outros episódios também. Mas hoje não vai ser de frente com o Gabi, vai ser de frente com a Juliana aqui. Um papo reto sobre dinheiro, porque as mulheres precisam cada vez mais falar sobre dinheiro. Comercial do bem, né? A gente sempre fala também, vamos começar o ano aí fazendo, né, uma doação, ajudando quem precisa também, né, de dinheiro, inclusive, Hospital de Amor com a campanha O Agro contra o Câncer, escaneia aí o QR Code, faça uma doação, às vezes 5, 10 reais, já ajuda. E tá fazendo a agenda do ano, Rural Summit 2026, dia 21 de maio, em Piracicaba, principal vitrine de inovação, tecnologia e investimentos no agro. Anote a data, se inscreva gratuitamente ou também pela doação para o Hospital de Amor. Bom, quer conversar com esta e outras mulheres incríveis? Vamos estender o papo, trocar ideias, livros, podcasts. Escaneie o QR Code para fazer parte da nossa comunidade Rural Women no WhatsApp. Falei demais, mas agora eu vou falar o que realmente importa. Vou apresentar aqui a nossa convidada, Ana Toledo. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ju. É uma honra e um privilégio estar aqui com você hoje para a gente falar de um assunto tão importante para qualquer pessoa, mas principalmente para as mulheres. Muito bom. E olha só, eu falei que é referência, então eu vou contar um pouquinho quem é a Ana, depois ela vai se apresentar um pouquinho também. Com mais de 15 anos no mercado financeiro, Ana é fundadora e CEO da Hyperon Asset, gestora especializada em FDICs, investimentos alternativos, com mais de 30 bilhões em ativos sob gestão. Autorizada e certificada por CVM Ambima, é uma das 100 mulheres entre 7 mil pessoas gestoras de fundo e investimentos no Brasil. É referência e fomenta aí para que tenhamos muito mais do que 100 mulheres futuramente, né? Também, né, em 2025, recebeu do Estado de São Paulo o diploma de honra ao mérito Mulheres de Destaque por sua contribuição relevante ao mercado e à sociedade. Brasiliense, residente em São Paulo há 13 anos, Ana é amante de esportes, pratica ciclismo, hipismo e kitesurf, uma esportista nata. Além de ser fundadora do Ladies Royale, um clube de pôquer para mulheres que eu, inclusive, já tô com muita curiosidade para aprender e jogar, porque eu adoro também, sou bem competitiva, mas pôquer achava também que era um esporte, um jogo aí que não era tão feminino, agora já vou me inscrever aí no clube. Ana, muito bem-vinda novamente, é um prazer ter você aqui, estou acompanhando aí o projeto do Ella Wealth, né, desde do comecinho, junto com a Liana ali também. Mas conta pra gente aqui, para quem está nos ouvindo, para essas mulheres, né, um pouquinho da sua trajetória e como você chegou até aqui. Tá bom. Nossa, você lendo aí, eu falei, caramba, fui eu que fiz isso tudo mesmo? Meu Deus. Engraçado, porque a gente tem às vezes uma forma de nos subestimar e subestimar a nossa história, né? É verdade. Mas é importante fazer essa leitura, é importante a gente reviver essas coisas que a gente foi acumulando ao longo do tempo, né? Porque isso também é uma questão de representatividade. Outras mulheres podem ver esse caminho que a gente fez e falar, poxa, se uma mulher chegou até lá, eu também posso, né? Exato. Então é muito sobre isso. E antes de eu falar um pouquinho da minha trajetória, eu trouxe um presente pra você.
que é esse Mentira. livro, que eu sou uma coautora, que chama Que legal. Mulheres na Indústria de Investimentos. Aqui eu conto um pouco da minha história e é muito sobre isso que eu tô falando, que é sobre representatividade. Então, mulheres que querem entrar na indústria de investimentos, elas leem isso daqui, são mais de 20 mulheres que são referência no mercado financeiro de investimentos. Que demais. E elas veem que é possível chegar aqui. Mas cada uma tem a sua história, tem seus desafios. São mulheres de resiliência, mas eu trouxe um edital aqui pra você, muito de presente pro obrigada. Rural Women. Que legal. Todo mundo sabe que eu adoro ler, então, já tá aqui na lista. Tem uma dedicatória pra vocês aí. Obrigada. Espero que vocês gostem. E, enfim. A gente vai compartilhar com as mulheres ali também, pra elas... É legal. acompanharem. Inclusive, eu acho que deve ter também Mulheres na Indústria do Agro. É uma editora que faz isso. Ela seleciona várias mulheres e pede para elas contarem a história delas. É importante isso, né? Sem dúvida. Mas falando um pouquinho da minha história, o que não tá escrito aí, porque tem muita coisa dita, mas até uma curiosidade, eu falo que as minhas raízes, elas vêm do agro. Eu, como tá dito aí, eu sou brasiliense, e a gente fala lá que a Brasília é o quadradinho do Goiás. Né? Então, tanto que eu falo, eu sou do Goiás, não sou nem de Brasília, eu sou do Goiás. Então, eu sou nascida em Brasília, mas toda a minha família é uma família mineira. Eles vêm de Minas Gerais, que também vem de fora, né, do país, mas eles vieram para o Brasil para serem fazendeiros. Então, a minha família é uma família de agricultura do café. Olha só. Então, eles produziram café a vida inteira, inclusive até hoje, parte da minha família tem ainda essas fazendas de café. E no meio do caminho, eles tiveram também um alambique. Mineiro, né? Não podia faltar uma cachaçinha, né? Então, eles têm um alambique lá no interior de Minas, uma cidade chamada Boa Esperança. E é feita uma cachaça chamada Cachaça da Boa Esperança. Então, até hoje também tem esse alambique, é pequenininho. Mas muito dessa questão do agro na minha vida, apesar de eu não ter participado tanto assim nas fazendas e tudo mais, eu estando mais no Goiás, a gente teve um sítio. E nesse sítio eu ajudei, entre aspas, como eu era criança, a construir esse sítio, a ter visões sobre, poxa, o que a gente vai fazer aqui? Vamos plantar frutíferas aqui, árvores frutíferas, sei lá, um milho, alguma coisa assim. E quando você é criança, você começa a entender que aquele plantio, você não vai colher imediatamente. Sim. Ele existe um ciclo e você precisa esperar para ter aquela gratificação futura. Isso que eu tô falando é mercado financeiro. Exato. Nossa, nunca tinha feito essa referência, mas então, mas eu também até, né, ali, enquanto criança, você tá sendo só ensinada que você o não imediatismo, que tem muito hoje na nossa cultura, né? Então, o iFood, que você pede a comida tá na hora, o Rappi, que é tudo na hora, você abre o celular, tudo na hora, informação na hora. Então, hoje a gente vive nesse mundo do imediatismo, né? Sim. Mas o fato de eu ter vindo, então, era esse link que eu queria fazer do agro, né? Da minha família ter vindo do agro, ele me trouxe muito essa bagagem para que eu pudesse entrar no mercado financeiro. Então, eu fui nascida, criada em Brasília, morei lá até os meus 24 anos. Eu fiz graduação em engenharia, então eu sou engenheira de formação, engenharia elétrica com ênfase em computação. Nossa. Então você pensa, inclusive está escrito aí, que desde lá eu já vivia num mundo de não representatividade feminina. Sim. Então numa sala de, sei lá, 40 homens, eu era a única mulher na sala. Só que aí vem algumas coisas, né? Então você está inserida num ambiente em que as pessoas não te dão muito crédito por você estar lá. Então parece que não é o seu ambiente. Isso correlaciona muito com o agro, né? Não tem muitas mulheres no agro, não tem muitas mulheres no mercado financeiro. A gente está tentando ocupar esse espaço com nossa competência que a gente tem, mas mesmo assim ainda parece que não existe aquela credibilidade. Por mais que a gente esteja certificada, estudada, tudo mais, não parece que você tem que provar um pouco mais, né? Ainda mais para cargo de liderança, né? Exato. Conselhos. Exatamente. Inclusive eu também sou conselheira da Vest, que é a empresa que é dona da Bobô, do Dalina. Legal. John. Então também sou conselheira fiscal lá. Mas aí eu fiz a engenharia da computação e naquele momento eu comecei a ver que eu tinha que trabalhar mais, estudar mais, para meio que provar que eu merecia estar ali, né? No meio de tantos homens. Bom, fiz isso, acabei ganhando uma laurea acadêmica por melhor aluna da turma. Só que, assim, legal, parabéns, tenho lá o quadrinho pendurado, mas, poxa, isso é cansativo, né? Porque isso cansa você ter que se provar a todo momento, né? Sim. Mas durante a faculdade também tive o primeiro acesso ao mercado financeiro. Então eu estava ali no meu estágio, estava aguardando um pouquinho, né, do que eu ganhava, tudo mais, e eu tinha um grande sonho. E esse grande sonho era ter a liberdade de viajar.
Uhum. Porque minha família falava, não, você quer ir pra tal lugar? Você quer ir pra Disney? Era Disney, deixa eu já falar, era Disney. Quem nunca, Quem não... né? Então, assim, eu tinha um sonho de ir pra Disney. Eu falei, e a minha família falou assim, tá bom, beleza, ganha seu dinheiro, gasta seu dinheiro e você tá liberado, vai quando você quiser ir. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a guardar aquele pouquinho. Só que eu comecei a escutar que se você investisse em ações, você poderia multiplicar o seu dinheiro. Uhum. E aí naquela época, era uma época que você não abria sua conta assim. Abre o celular e abriu a conta e tudo certo. Não, então você tinha que mandar uma carta pra um lugar, pra uma corretora. Era super difícil. Eu não sei como que eu fiz isso naquela época. Bom, abri uma conta numa corretora e comecei a investir em ações, só que o que eu fazia? Day trade. E aí, pra quem não sabe o que é day trade, você compra e vende ação no mesmo dia. Então, você especula com dinheiro. Uhum. E eu falei, agora que eu vou multiplicar meu dinheiro, eu vou fazer essa viagem mês que vem pra Disney. Bem legal. Em uma semana eu perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Eu falei, cara, não tô acreditando. Aí eu fiz uma promessa solene pra mim. Eu nunca mais vou passar por essa situação. Porque o que eu fiz? Eu fui de cara. Eu não estudei, eu não entendi o que era o mercado. Eu escutei alguém falando uma promessa de retorno rápido. E falei, eu vou tentar. Uhum. Isso hoje em dia, apesar do day trade ainda estar em alta, não é muito comum as pessoas falarem, deixa eu fazer um day trade do nada. Mas tem muito aqueles golpes, né? Golpes financeiros, em que a pessoa entra por promessas de rentabilidade, né, enorme, só que sem credibilidade nenhuma. Os jogos, né? Os jogos, né? Exato, as bets. Mas enfim, naquela época eu falei, bom, quer saber? Eu vou começar a estudar sobre o mercado financeiro. E aí ali foi a minha grande paixão, porque eu comecei a estudar, eu falei, nossa, tem um outro mundo, que não precisa fazer ações, você não precisa arriscar seu dinheiro, você não precisa especular. Você pode se planejar. E você pode investir em papéis reais, que vão te dar uma rentabilidade futura, mas não imediata. E ali eu falei, pô, é o agro, né? Sim. De novo, aí você começa a fazer os cliques da sua vida. Eu não preciso ter aquela rentabilidade imediata. Então, por isso que eu quis fazer o link, porque isso que é um pouco do mercado financeiro. Você tem o apetite e a inteligência emocional para passar por volatilidade e entender que não é agora que você vai ganhar o dinheiro, que daqui a pouco, daqui um ciclo, daqui um ciclo de colheita, que você vai ter a sua gratificação, o seu resultado, então tudo bem, você está apta a entrar no mercado financeiro. E aí eu recebi uma proposta de emprego para vir para São Paulo, para trabalhar num banco. Aí eu falei, poxa, vou tentar. Nunca tinha trabalhado em banco antes, já tinha feito alguns projetos de consultoria. Eu trabalhei numa empresa chamada PwC, que é uma empresa de auditoria e consultoria, a maior do mundo. E aí eu trabalhei em alguns projetos de banco, mas nunca tinha trabalhado em banco em si. E aí eu vim para cá para poder fazer a liquidação de um banco português que estava com problemas financeiros. Eles falaram, não, vem para cá, a gente precisa de uma pessoa que consiga analisar diferentes dados e resolver aquilo e trazer uma ideia de informação. Não são dados soltos, mas que traga informação para a tomada de decisão dos presidentes. Falei, não, tudo bem. E aí vim com essa ideia de meio que fazer um data warehouse, big data do banco, e consegui. E aí eu comecei a fazer um MBA em banking, né, na VGV, aí depois eu fiz um MBA em gestão financeira e econômica de tributos, e aí comecei a adentrar no mercado. Falei, cara, eu tô adorando essa história. Aí foi quando eu tive a grande ideia que eu tinha um propósito por trás, né, eu não falei disso. Apesar de eu ter caminhado feito toda essa trajetória de engenharia, vou estudar finanças, tudo mais, mas por trás tinha uma ideia. Eu queria ser livre. A liberdade, né? O dinheiro, ele te traz liberdade. Sim. E para a mulher, independência financeira é igual à liberdade. Se a mulher não tem independência financeira, ela não vai ter liberdade de poder sair, por exemplo, de um relacionamento tóxico ou de um emprego que ela não gosta mais, pivotar carreira. Saúde. Saúde. Hoje em dia, saúde, né? Exato. Então, eu tinha essa ideia de liberdade por trás. Se eu alcançasse a minha liberdade e eu conseguisse representar mais mulheres para que mais mulheres alcançassem esse caminho, esse era o meu propósito. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ajudar mulheres a serem educadas financeiramente para que elas pudessem também deixar de delegar essa decisão para homens, tios, pais, maridos, whatever, e elas pudessem fazer isso por elas mesmas. Então, eu comecei, cara, onde que eu posso entrar para, de fato, exercer esse meu propósito? Eu falei, tem que ser na gestão de investimentos. Eu tenho que ajudar essas mulheres a realmente elas fazerem os investimentos delas, assim como eu estou fazendo nesse momento. E aí eu fui atrás da certificação, que é essa que você falou. Então eu fui tirar a certificação da CVM, da Ambima, que são 3 certificações hoje, que te dão direito e te dão a credencial para você poder fazer gestão patrimonial, ou seja, gestão de investimentos para outras pessoas.
No Brasil, existem 7 mil pessoas. Lembrando que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, arredondando aqui para baixo. Das 200 milhões de pessoas, 7 mil pessoas estão aptas a fazer investimentos por outras pessoas. Das 7 mil, 100 são mulheres. Muito pouco. Então, é um público de 1,7% que representa as mulheres. Você pensa que 99% das outras pessoas, 99% da população que faz investimento é homem fazendo investimento para todo mundo. Sim. Então, isso não traz diversidade, isso não traz acolhimento, isso não traz um senso de comunidade. Então, eu falei, é ali que eu tenho que estar. E traz viés, né? Traz um viés enorme. Então, eu fui atrás das certificações, tirei e abri minha primeira gestora, que é essa, que é a Hyperion. Então, a Hyperion, ela veio para resolver um grande problema, que era um problema de não ter gestoras especializadas em fundos de investimentos alternativos, que é isso que você leu, que é o FDIC. E o FDIC, ele é muito conhecido no agro. No agronegócio, porque eles pegam ou fazem antecipação de recebíveis, de sacas, de contratos futuros dentro de FDIC, ou simplesmente para levantar dinheiro, empréstimo, mútuo, o FDIC ele faz isso, né? Então tem muito FDIC agro. Então eu abri essa gestora para tratar essa dor, só que isso só foi uma catapulta para eu chegar no Ella Wealth, que hoje é a nossa grande gestora, menina dos olhos, que é o meu grande projeto. Finalmente eu cheguei onde eu realmente queria, é a história que eu conto ali, que é poder ajudar as mulheres a seguirem e perseguirem esse caminho da independência financeira. Então, a Ella Wealth é uma gestora feita por mulheres, para que a gente possa impulsioná-las tanto na via de investimentos, na via profissional, na comunidade, em networking, onde a gente conseguir. Muito bom, muito bom. E a gente vai falar muito sobre o trabalho de vocês ainda hoje. Mas aí eu fiquei curiosa também, né? Pensando em toda essa sua trajetória, né? 15 anos de atuação, passando por engenharia, pelo mercado financeiro. Quais os principais desafios e também como isso moldou, né? Sua visão, a visão sobre o dinheiro, sobre o business e sobre toda essa questão de ver o dinheiro também sob essa ótica de liberdade, de independência financeira? Acho que, em questão de desafio, é um pouco do que eu te falei agora sobre, por mais que você tenha toda a certificação, toda a competência, tenha construído sua autoridade, mesmo assim, você ainda às vezes é descredibilizada. Então, eu ainda acho que isso é uma dos maiores desafios que a gente tem hoje, é nos posicionar enquanto gestoras, enquanto autoridade nesse assunto e sermos conhecidas como tal. Então, muitas vezes, um homem ele não entra numa sala de reunião e tem que ficar dando as credenciais dele, ficar dando chancela. Lendo todo o currículo? Poxa, lendo um currículo de 5 páginas, tudo bem, isso aqui é a minha vida, são as minhas conquistas, eu sou totalmente orgulhosa e grata por ter conseguido fazer isso. Mas, assim, de novo, é aquela que eu te falei, cansa, né? Porque você tem que ficar dando carteirada e falando quem você é, que você é apta a fazer isso, que tal pessoa não é. Então, eu acho que o maior desafio durante toda a minha carreira foi essa questão de ter que provar a mim mesma para outras pessoas quando, se eu fosse simplesmente um homem, eu não teria que fazer isso. Isso eu acho que seria o maior desafio. E a sua outra pergunta com relação ao dinheiro, cara, dinheiro é poder, não tem como negar isso, e dinheiro traz liberdade. Então, se eu puder ajudar essas mulheres a trazer um ambiente seguro para que elas possam contar com uma gestora para falar sobre seus medos, sobre seus objetivos, sobre seus sonhos e poder tirar dúvidas que normalmente, se ela estivesse num ambiente que só tem homem, porque você pega a Faria Lima hoje aqui, é um bando de homem andando com camisa azul e coletinho. Sim. Então, assim, por que não trazer um ambiente feminino, um ambiente acolhedor, um ambiente para que essas mulheres possam falar sobre dinheiro, porque dinheiro é tabu. Sim. Então, para que elas possam falar sobre dinheiro em um ambiente seguro e que elas possam tirar dúvidas. E aqui, muito colocando entre aspas, dúvidas que pareciam burras, mas não são. É só uma questão de... A mulher, ela é tão competente, ela é tão inteligente, ela alcança tantas coisas. Seja no agro, cara, o dinheiro é só mais uma matéria. Sim. É só mais uma matéria, né? Então, investimentos é só mais uma matéria que ela é totalmente capaz. Então, a nossa ideia é trazer essa autonomia para ela. Eu não quero que elas fiquem presas a uma gestora, seja nossa, seja outra, mas que a gente traga autonomia, que a gente eduque e traga não somente uma carteira de investimentos para a Ju. Não é a Ju senta comigo e fala, eu quero investir com vocês, tudo bem, aí eu venho e trago uma solução para você. Eu não vou fazer isso. A nossa ideia
é trazer você para a mesa e te explicar o porquê que aquilo vai ser feito, te explicar o que significa cada investimento, para que você tenha autonomia e você volte para casa e vá conversar com alguma amiga sua ou com algum familiar e você possa conversar em nível de trocar ideia e até dar sugestões e falar sobre economia e falar sobre investimentos. Porque o agro, ele é um ciclo econômico. Sim. Então, assim, por que não trazer isso para sua vida em forma de investimento? Então, para mim, dinheiro é igual a liberdade, que é igual a independência financeira, que tira mulheres de situações de vulnerabilidade, seja de vulnerabilidade tóxica de relacionamento, seja de vulnerabilidade no trabalho, ou seja do que for. Sim. E também, não gosto muito dessa palavra, mas empodera ela, né? Então, traz o poder de volta para ela em formato de decisões difíceis. Então, eu fico imaginando as mulheres do agro, que às vezes recebem sucessão familiar por Sim. algum incidente e às vezes se vêem em uma situação de não sei o que fazer com tanto dinheiro, não sei o que fazer com essa fazenda, não sei o que fazer com esse patrimônio e se vê perdida. Porque nós mulheres não fomos, historicamente, né, culturalmente, ensinadas a lidar com dinheiro, né? Sim. A gente era ensinada às vezes por... a mulher não é boa com dinheiro, deixa que eu vou preparar o filho, né? Então, às vezes, uma família tem um filho e uma filha, normalmente eles preparam um filho pra assumir, né? Sim. A empresa, a agro, enfim, qualquer coisa. Então, a gente acaba sendo subjugada. Sim. Só que o que a gente quer trazer? A gente quer trazer a mulher pro lugar de protagonismo de novo. Então, essa é a ideia. Muito bom. E pensando, então, nas mulheres protagonistas em 2026, né? Aquelas que precisam até começar um novo ciclo, começar um planejamento financeiro e não sabe como, né? Que dicas, assim, práticas você falou? Às vezes são coisas pequenas, né? Perguntas que parecem burras, que ela fica com medo de perguntar, mas assim, como que eu começo? Né? O que eu tô te ouvindo aqui, o que eu poderia fazer para, enfim, começar esse meu planejamento? Boa essa pergunta, porque realmente é uma coisa simples, mas precisa ser dita, né? O óbvio precisa ser dito, né? Sim. A primeira coisa para você iniciar um planejamento financeiro é você fazer o que a gente chama de selfie, né? Fazer uma selfie financeira. Só que tem que ser aquela selfie sem filtro. Sem filtro. Você tem que abrir sua planilha. Você vai ter que colocar seus gastos, sua rentabilidade, se ela é sazonal, quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis. Então, realmente, a primeira parte para você fazer um planejamento financeiro sério é você fazer a sua organização financeira. E aí, só diferenciando o que é um planejamento de uma organização, a organização financeira você está olhando para o passado. Tá. Então, você vai olhar o que você gastou, o que você fez, o que você investiu, o que deu errado. E planejamento é futuro. Então, primeira etapa, selfie financeira. A segunda etapa de um planejamento financeiro, normalmente a gente faz isso com as nossas investidoras, quais são os seus objetivos, Ju? Daqui pra frente. O que você quer fazer? Quais são os seus sonhos? Você quer comprar uma outra fazenda? Você quer vender essa fazenda? Você quer se aposentar? Quer levar seus filhos, sei lá, para estudar fora? O que você quer fazer? Quais são suas metas de curto, médio e longo prazo? Pra gente poder colocar isso na planilha. Porque às vezes, e aí a selfie financeira sem filtro é isso, as pessoas têm medo de olhar para a fatura de cartão de crédito, que é aquela síndrome do avestruz, né? Você coloca a cabeça debaixo debaixo da terra e fala, não quero ver o que tá acontecendo, e se eu não ver é porque não aconteceu. Exato. Mas não é bem assim. Você não vê e tá acontecendo. Não, janeiro é o pior mês pra você fazer isso, mas é o mais necessário que você tem que se planejar, né? Você olha a fatura de dezembro, aí chega IPVA, IPTU, coisa de escola pra quem tem filho. Pois tudo chega de uma vez só. E se você não sabe pra onde você quer ir, eu não sei se você já assistiu Alice no País das Maravilhas, né? Tem aquela frase que eu adoro, que é, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Exato. Então, qualquer caminho serve. Então, você precisa realmente saber pra onde você quer ir. Senão, você não vai fazer um planejamento. Você vai fazer uma planilha. E fazer planilha não é simplesmente colocar um bando de dados lá e falar, que legal, olha só, furei meu cartão de crédito aqui mês passado. Tá bom, mas o que você vai fazer, então, agora em diante pra você ter as suas metas atingidas? Até abrindo umas aspas aqui, eu tenho um sonho. Eu vou compartilhar com vocês. Oba! Conta aí pra gente. Eu tenho um sonho de ter um rancho. Olha só, eu tenho também, viu? É um sonho compartilhado. Compartilhado. Não, é porque assisto o Globo Rural todo domingo e falo, ai, que vontade. Cara, olha, eu ia vir de chapéu.
Eu só não vim porque eu cheguei direto de Brasília hoje. Porque senão eu estaria com meu chapéu aqui do lado. Não, já vou te levar pra Grishow lá, com a Não, mulherada vamos, lá. eu quero ir, não. Ó, outro sonho é ir pra Barretos, eu quero ir. Não sei se esse ano vai dar certo, mas é um sonho mais temporal, né? Eu preciso de tempo pra ir lá. Uhum. Mas o rancho, por exemplo, é uma meta que eu coloquei mesmo, na planilha. Que legal. Então, por exemplo, eu coloquei lá todos os meus gastos, receitas, como a gente, empresária, não tem receita muito mensal certinha, então você tem uma sazonalidade, que acontece tudo mais. com o agro O agro também, também, porque que você é ciclos, tem né? ciclo, safra. Exato. E com as empreendedoras também, as fundadoras, Exato, né? Às vezes mesma depende coisa. de um contrato muito grande sair, Sim. então... Ou então você está empreendendo de novo, você, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da minha sócia, né, que é a Aliana. Ela fez uma transição de carreira para ser empresária, junto com a gente. Ela vinha de uma carreira executiva e ela queria pivotar e ser empresária, né, fazer esse grande empreendimento que é o Ella Wealth com a gente. Mas ela não pôde fazer isso se ela não tivesse uma reserva, não se tivesse planejado para isso. Ela não ia conseguir fazer essa transferência essa transição de carreira. Sim. Então, isso é muito importante. Então, primeiro, planejar. Segundo, quais são suas metas. Se eu tivesse que dar uma terceira dica aqui, ou uma terceira etapa, seria entender, por exemplo, para as mulheres do agro e para qualquer pessoa em geral, o que pode te tirar desse rumo. Exemplo, no agro tem, sei lá, pode ter geada, peste, sei lá, queimada, qualquer coisa. Isso acaba com o faturamento de sei lá, de uma colheita inteira. Não só com faturamento, mas endivida, porque muitas vezes a pessoa, o produtor, se endividou para comprar os insumos e aí, contando que ia ter a receita da colheita, isso não acontece. Então, são bem complexo. Exato. Então, assim, isso é que a gente chama de... Tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. A gente chama de cisnes negros, né? Mas bem que no agro não é tão cisne negro, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Assim, eventualmente isso vai acontecer. Pode acontecer. Eventuais eventos cada climáticos vez mais e constante, inclusive. Exato. Né? Então, você tentar entender o que são esses eventos que podem acontecer, que pode tirar do rumo. E para isso você precisa se preparar. E o que eu quero dizer com isso? Que você precisa preparar uma reserva. E aí a gente pode chamar reserva de emergência, pode chamar de reserva de oportunidade, sei lá qual o nome que vocês queiram dar para essa caixinha, que é para você se preparar para essas eventualidades. Então, por exemplo, para quem tem um salário fixo CLT, a gente normalmente, planejadores financeiros, recomendam até 6 meses de custo fixo. Então, você vai ver, eu gasto 10 mil reais por mês, então você tem que ter nessa reserva 60 mil reais. Eu sou autônoma, não sei, é muito variável. Então, você tem que ter 12 meses do seu custo fixo para que, em caso de alguma eventualidade dessa, você aguente por 12 meses. Eu já tô notando aqui, que a empreendedora aqui tá precisando 12 se planejar também. Exato. Então, você faz esse cálculo, é um cálculo simples. Você vê quanto que você tem de custo fixo. Por que o variável não entra? Porque o variável você pode simplesmente tirar. Por exemplo, eu viajo de vez em quando, faço uma viagem pro exterior, cara, em eventualidade você simplesmente corta. Sim, total. Então, agora, o custo fixo, que é um aluguel, moradia, né, em geral, energia, comida, alimentação, escola, sei lá, dos filhos, gasolina, não tem como. Plano de saúde e tudo mais. Então, esses custos fixos você multiplica por 6, para quem tem uma renda fixa bem regradinha, e para quem é autônomo, empresário, normalmente é 12 meses. Então, você multiplica e guarda aquilo ali na sua reserva de emergência ou oportunidade. Por que oportunidade? E se surgir uma oportunidade de comprar a terra do lado, porque a pessoa está desesperada, porque ela não tem essa reserva, e você pode comprar? Usa a reserva de oportunidade. Essa reserva é para isso mesmo. Entendi. Então, para mim, seriam essas 3 dicas principais e simples, palpáveis, para a pessoa começar. Planejar, né? E aí você fala muito de reserva, né? E considerando aí nesse cenário que a gente tem de taxa de juros alto, que dica você dá, assim, em relação para essas mulheres, assim? Qual seria essa reserva? Qual seria ou... Ou, assim, né? Que às vezes a gente tem um grande tabu, né? Que para você começar a investir, você já tem que ter um grande patrimônio, né? Mas tudo bem, né? Me organizei, né? Fiz todo esse planejamento. O que eu faço com essa reserva? Acho que é essa a pergunta. Boa pergunta, e a resposta é depende. Como eu sou economista, essa é a resposta para tudo. Para tudo, exatamente. Você é economista? Sou. Depende. Por que depende, né? Isso é uma resposta muito... Não quero ser blasé ou falar depende porque não tem uma resposta certa ou errada. Na verdade, não. É por responsabilidade mesmo. Então, assim,
para cada pessoa existe um perfil de investimento. Então, por exemplo, a Ju, ela pode ser uma pessoa conservadora, porque como você já arrisca no seu empreendimento, na sua empresa e tudo mais, na sua vida de investimentos você tende a ser mais conservadora. Total. Acertei? Acertou. Então pronto. E existem outras pessoas que, por exemplo, não, eu já tenho um patrimônio bom, tudo mais, eu gostaria de arriscar um pouquinho mais. Então essa pessoa ela já tem um outro perfil, ela pode ter um perfil moderado de investimentos. E tem a pessoa que é simplesmente risk taker, né? Uma pessoa que assume bastante risco. E ela seria ali um perfil arrojado. Então, para cada pessoa dessa, a gente traça um perfil e uma estratégia de investimentos. É claro que, para uma reserva, existe um padrão. Para uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, o ideal é você manter isso em investimentos de alta liquidez. E aí, explicando o que é uma alta liquidez, é que você consegue resgatar a qualquer momento. Sim. Alta liquidez. E que te traga zero risco. O ideal é estar em zero risco. E é o que é zero risco, né? Hoje a gente está com taxa Selic a 15% ao ano. E um título do governo, que é o Tesouro Selic, ele te traz hoje o risco zero, seria o risco Brasil, que a gente normalmente, na economia, investimentos, a gente fala que isso é um risco zero, né? O que significa um Tesouro Selic? Você está emprestando dinheiro para o governo. E aí o governo está te pagando uma taxa em contrapartida. E essa taxa é a taxa Selic, por isso que chama taxa Selic. Então, para um investimento de reserva, o ideal é você deixar em Tesouro Selic, ou um fundo de investimento DI, que a gente chama, que é aquele que segue a taxa Selic, segue a taxa CDI, e que te traga alta liquidez. Tem que lembrar disso porque, em uma emergência, amanhã você tem que sacar, ou hoje você tem que sacar. Sim. Então tem que ser um investimento de alta liquidez. E Tesouro Selic porque ele te traz a melhor rentabilidade, que é os 15% ao ano. Então, para uma reserva, eu recomendo Tesouro Selic, um fundo de investimento DI. Agora, para o resto da carteira, aí tem que analisar o perfil de investimento. Sim, sem dúvida. Aí é bom, nesse caso, né, contar também com pessoas especializadas, consultorias especializadas, Sim. A própria Ella Wealth, porque, de fato, né, a gente, no agro, vive esse cenário muito sazonal, também de muita inconstância, né, num setor aí, como você comentou, clima. E até a gente, né, tem muitos casos, você mesma mencionou, né, de mulheres que da noite para o dia, literalmente, precisam assumir a gestão da fazenda e todo o patrimônio, né? Então, assim, acordei e tenho que fazer tudo isso. O que eu faço? O que eu faço? Qual a sua visão, assim, olhando... E aí, já olhando nessa questão de patrimônio, assim, né? De como que a mulher se organiza nesse tipo de situação. Uma situação em que ela se vê da noite pro dia herdando um patrimônio que não tinha sido programado. Exato. E ela não tá preparada. Esse é muito comum, né? O ideal é se preparar antes. Mas a gente sabe estamos não é só o Brasil, mas de novo, né? É um viés. Sim. É um viés em que as mulheres não são preparadas para assumirem as empresas, em sua maioria, né? É bom a gente não generalizar. Sim. Mas nessas situações em que a mulher não foi preparada, não foi feita uma sucessão patrimonial correta, né? Tanto para questões aqui, eu não vou nem trazer questões operacionais ou viés de gênero, mas muito do efeito tributário, né? Porque se você não se planeja tributariamente para fazer uma sucessão, você paga muito mais caro. Então, a mulher que se vê nessa situação de receber um grande patrimônio e não saber o que fazer e nem por onde começar, o ideal realmente é procurar pessoas especializadas. Por exemplo, como você bem disse, Ella Wealth é uma gestora de patrimônio. Então, o que significa? Eu vou até esclarecer o que é uma gestão de patrimônio. Não é só olhar para a carteira de investimentos financeiros. Então, olhar para o patrimônio como um todo. Você tem imóveis, você tem terras, você tem ouro. Tem muita gente que tem ouro ainda guardado. Você tem ouro, você tem imóveis. Animais. Sim, animais. Obra de arte. Obra de arte. Então, o que você tem no seu portfólio como um todo para a gente começar a fazer a gestão disso? E aí, de novo, o que é a gestão? Por isso que eu falo muito do planejamento financeiro, parece bobo, mas não é. Você precisa fazer um planejamento financeiro para entender, bom, daqui para frente, com esses imóveis, com essa terra, com esses gados aqui, o que eu vou fazer para cumprir os meus passivos daqui para frente? Porque se você faz o planejamento financeiro, você começa a entender... eu tenho um empréstimo para pagar parcela alta daqui tanto tempo, que é um empréstimo que, por exemplo, quando o agro toma um empréstimo, normalmente ele já é feito de forma cíclica, né? Então, ele não fica colocando parcelas mensais ali, coloca os juros, mas assim, coloca parcelas grandes na época da colheita, né? Para fazer o pagamento. Então, você começa a ver esse mapa
e entender o que eu tenho de ativo, o que eu tenho de passivo e qual é a melhor estratégia para que você não perca dinheiro no meio do caminho para cumprir com os passivos e multiplicar os seus ativos. A gestão de patrimônio é simples como isso. Então, é multiplicar os seus ativos e cumprir os seus passivos de forma mais inteligente e estratégica possível. Com relação à parte de ela se sentir preparada para pegar todo esse patrimônio e tocar, também tem um viés, a gente também tem uma vertical que é ajudá-la nisso na questão de, primeiro, networking. Então, poxa, será que você tem algum advogado que consegue te ajudar nessa parte burocrática de desenrolar as matrículas ou alguma coisa que tá travada? Seja também a parte de inventário. Nossa, Então, a gente dá tem trabalho. advogados na nossa base que a gente consegue fazer essa conexão e já dar todo o respaldo, porque às vezes a mulher se vê nessa situação vulnerável, já tá passando por um luto ou por alguma outra questão, e aí pessoas podem se aproveitar dessa situação. Sim. Então, você estando dentro de um hub, dentro de uma comunidade que você confia e que te traga pessoas que têm experiência naquilo para te ajudar, é muito melhor. Sim. Então, a gente tem advogados, a gente tem contadores. Então, a gente tem toda essa expertise que uma pessoa se vê nessa situação precisaria. Além de que uma pessoa que se vê nessa situação e nunca trabalhou no agro, ela precisaria muito de uma consultoria para entender, não sei se, né, aí vai depender de caso a caso. Participou com o pai, com os pais, entender como que funciona a safra, como que funciona. Aí já precisaria muito de uma consultoria especializada para ajudá-la a tocar o negócio, sim, né? Sim, na operação em si, né? Na operação em si. Mas na parte de patrimônio, a Ela Wealth, ela é totalmente capaz de ajudar uma pessoa que se vê nessa situação. E precisa ter muito patrimônio? Para começar, bom, no Wealth, como que funciona? O Wealth Management, ele é uma gestão de grandes riquezas, né? Por isso que diz que vem o Wealth. Para iniciar no Elo Wealth, o ticket mínimo é R$500 mil. Se você vai em qualquer outra gestão de patrimônio hoje aqui em São Paulo ou qualquer outra, assim, o nível é 3 milhões para cima, 5 milhões para cima, porque eles já querem te categorizar como uma pessoa que já tem uma alta qualificação. Só que a gente trouxe esse valor para 500 mil, que não é um valor baixo, não quero, né, trazer essa pauta aqui, mas é um valor hoje que a gente democratiza o wealth, tá? Então, a gente consegue trazer mais mulheres para a base e consegue ajudá-las a chegar mais longe e mais rápido. E para quem não tem o 500 mil, a gente não vai deixar desamparado. Então, hoje a gente tem a consultoria financeira, que consegue ajudá-la a fazer todo esse planejamento financeiro e toda essa estratégia de investimento para que ela consiga chegar. A gente está até chamando do 0 ao 500. Legal. Então, ajudá-la a chegar nesse primeiro $500 mil e dali para frente é só uma questão de multiplicação do dinheiro no juros exponencial. Sim. E temos também um projeto, né? Vou dar o spoiler, de também a gente fazer carteira digital para mulheres de qualquer valor. Que legal. Então, ele não vai ser só um produto de wealth. Hoje ele mas ele vai ser também um produto democrático digital para todas as mulheres e todas as pessoas. Importante lembrar que o Ela Wealth, a gente faz a comunicação para as mulheres, mas a gente tem investidores homens na nossa base também. Legal, legal. Queria só trazer um adendo para sua pergunta, que você falou, tá bom, mas em qualquer lugar, a pessoa precisa ter o quanto para iniciar um investimento. Isso não tô falando do Ela, tô falando de qualquer investimento no geral, né? Existe uma crença que para você investir, você precisa ter muito dinheiro. Com R$100 você começa a investir. Então, assim, você saiu, fez um lanche, hoje em dia tá dando mais de R$100. Nossa, sim. Então, você pegou R$100, você consegue fazer um investimento. R$50 consegue fazer um investimento? Consegue fazer um investimento. R$20 consegue fazer um investimento? Consegue. Você consegue comprar uma ação de um banco. Então, assim, você consegue investir com valores muito pequenos. A questão é a constância. Se você conseguir guardar 10% de alguma coisa, que seja qualquer coisa, por mês, e você ser constante e disciplinada em fazer isso em todos os meses, isso vale muito mais do que o montante inicial. A consistência, ela vale muito mais do que treino. Treino de academia, treino de qualquer coisa. Vale muito mais você passar 5 horas numa academia ou você fazer um treino de 30 minutos todos os dias. A constância vale mais do que o montante inicial. Então, o investimento é a mesma coisa. Até porque você vai se educando, né? Será que eu gasto 50 a mais aqui? Né? Chega aquele final do mês, eu pego esses 50 e eu guardo, né? Então, eu invisto, né? Então, acho que... assim, eu vejo com bons olhos, assim, porque toda essa trajetória do mercado financeiro, né, a gente vê que os grandes bancos e fintechs estão forçando muito para que isso aconteça, né, por meio das famosas ali caixinhas, cofrinhos, né, então isso acaba democratizando também essa visão de investimento e essa questão de constância, né, do tipo,
Ele mesmo dando dicas ali de quanto você precisa investir para comprar um carro no final do ano. Então, Mas pra você ver como que metas são importantes. exato. Porque senão você não coloca. Então, porque se a pessoa fica assim, mas por que eu vou guardar um pedaço agora se eu posso gastar tudo e viver tudo agora, né? O tal do, viver loucamente e gastar tudo agora. Se você começar a pensar que você tá comprando um pedaço do seu futuro, então Sim. comprando um pedaço de, como que fala? De conforto, de sucesso, ou sei lá, de planos e sonhos do seu futuro, e aí você começa a materializar isso. Então, quando você materializa isso em sonho, em algum objetivo, isso te facilita a guardar. Então, você tá comprando um pedaço do seu futuro. E é importante tratar o investimento como se fosse um boleto Sim. que você tá pagando, né? Então, é um boleto do eu do futuro, um boleto da Ana do futuro, um boleto da Ju do futuro. Então, é importante você colocar isso como um gasto na tua planilha, e na hora que bater o dinheiro na conta, você já separou. Aquilo ali é um boleto que você tem que pagar. Sim. Pensa que é um boleto do seu futuro. Você tá comprando um pedaço do seu conforto no futuro. É isso que você tem que pensar. Até porque a gente vive num país que tá tudo muito caro, né? Se for pensar que um carro hoje básico tá R$100 mil, né? Se você não se planejar minimamente, você entra num endividamento ali que vai ser o contrário, né? Justamente o contrário. Então, mas conta um pouquinho da Elo Wealth aí em relação, né? Você trouxe um pouquinho da história, mas também das sócias, como tem sido aí esse trabalho de olhar para toda essa gestão e investimentos com um olhar, né, feminino, também focado nas mulheres. Cara, esse é um projeto, assim, que é o projeto da minha vida. É como se eu tivesse me preparado a vida inteira pra estar aqui hoje, sabe? Então, o Elo Wealth, ele foi fundado por mim, pela Kelly e pela Liana, somos 3 sócias. Eu e a Kelly somos do mercado financeiro, a Kelly também, ela veio do mercado financeiro, 20 anos de mercado, trabalhou em Wall Street por mais de 10 anos, cofundou a Warren Investimentos, que é uma das maiores corretoras do Brasil também. Ela e o Tito, que são os sócios fundadores da Warren, trouxeram um modelo chamado de fee-based para o Brasil, que é o FII fixo. Então, hoje, no Brasil, existem 2 modelos de você investir. O modelo comissionado e o modelo FII fixo, que é um modelo feito por gestoras de patrimônio e wealth management. Por que o modelo comissionado, ele tá hoje caindo por terra e está sendo muito foco de aversão? Porque o modelo comissionado, ele te gera um conflito de interesse. O que acontece? Eu, enquanto assessora, eu vou sugerir e indicar um investimento para a Ju que seja melhor para a Ju ou que me traga um melhor comissionamento para mim? Eu vou te indicar um investimento que me dê 15% de comissionamento na cabeça ou um que gere 1% de comissionamento, só que esse aqui é muito melhor para você porque ele é mais seguro. Então, o mercado, ele ficou conflitado por anos, ele ainda é conflitado. Isso está mudando agora, está mudando aos poucos. Então, a Kelly e o Tito trouxeram esse modelo de FII fixo para o Brasil e isso já tem mais de 8 anos. Inclusive, a Warren, ela começou a gerar incômodos no mercado, entre outras corretoras, e também começou a exigir da CVM, que é o órgão regulador, uma postura punitiva para essas situações. Então, eles trouxeram uma nova regulamentação, a CVM, que é a 179, que é a regulamentação que traz a transparência. Então, hoje, quem tem suas carteiras investidas com assessores de investimento, você pode perguntar, o quanto que você está ganhando me indicando esse investimento? E ele é obrigado a falar. Então, assim, isso é agora a lei, vamos dizer, lei da transparência dos investimentos. Muito então, eles são obrigados a te falar o quanto que ele está ganhando. Você precisa perguntar, porque eles não vão te falar de graça, né? Sim. Então, o nosso modelo é um modelo de FII fixo. Então, é aquele que é cobrado um percentual em cima do patrimônio. E é obviamente que isso traz um alinhamento de interesse, porque eu quero que a Ju cresça muito mais rápido, porque é um percentual em cima do seu patrimônio. Se você crescer, eu vou crescer junto com você. Sim. Então, eu jamais vou querer te indicar algum investimento que te faça perder dinheiro. Exemplo, estamos aí lidando com uma das maiores crises financeiras do Brasil. Sim. Com o Banco Master, com o Banco Will, com diversas situações aí de descrédito, né? E de rombos bancários. Quanto que os assessores não devem ter ganhado para indicar CDBs do Banco Master para seus investidores, seus clientes? Sim. Então, a gente tem orgulho de dizer que a gente nunca, nenhuma investidora que passou por nós, nunca foi indicado nenhum CDB desse Banco Master, porque a gente já sabia que era um banco ilíquido, só que quando você vê lá o nível de comissionamento, os assessores ganhavam níveis altíssimos de comissionamento para indicar aquele produto para você. Então, é um mercado conflitado. Sim. Então, a gente a gente se junta para criar esse mercado de transparência. Mas voltando para as cofundadoras, né, e aí a gente tem a Liana,
que vem de mercado executivo, que liderou aí e cresceu startups como a Log, de logística, entrou como executiva, também foi e fez a direção operacional da Stone, que é de maquininhas, e saiu para cofundar com a gente a Elo Wealth. Então, ela fez um mestrado em Harvard, e aí veio com uma visão totalmente inovadora de produtos, de como escalar, de como inovar, de como trazer comunidade. E ela é uma peça essencial para juntar duas mulheres do mercado financeiro, que já tem um olhar diferente, com uma pessoa de inovação. Então, a Liana é justamente esse clique final que faltava para a gente poder realmente exponencializar o nosso negócio. O Ela, ele vem de 3 pilares. Então, o primeiro pilar que a gente quer, né? Não. Ela é uma plataforma, uma gestora de investimentos que foi feita para impulsionar as mulheres. Por meio do quê? Investimentos, educação financeira e comunidade. Então, o investimento é justamente a gestão patrimonial. A educação financeira é aquilo que eu falei. Então, não é só trazer uma carteira de investimentos para você. É te explicar o porquê que aquilo está sendo feito. Então, isso gera uma autonomia na mulher. E ela vai poder fazer ela mesma se um dia ela quiser, e ela também vai entender o porquê que aquela estratégia está sendo feita e tomada. Assim você gera uma conversa muito mais, de uma qualidade muito mais alta do que simplesmente, toma aqui, envia um push de notificação no aplicativo e você vai lá e aceita, que é assim que os assessores fazem, né? Então, por meio da educação financeira, a gente gera autonomia e independência. E comunidade networking é justamente para nesse momento que você falou, poxa, se a mulher se vê ali numa situação que ela precisa de ajuda, então com o networking qualificado, a gente começa a fazer eventos com essas mulheres para trazer pautas importantes para que para que isso seja inserido de forma natural na vida delas. Então, vamos falar de economia? Mas vamos falar de economia tomando um vinhozinho, comendo uma comida gostosa. Sim. Vamos fazer um yoga brunch. Inclusive, a gente fez um evento agora no sábado. Acompanhei no Instagram. Então, a gente fez lá no W Hotel um yoga brunch. A gente fez um momento ali de relaxamento. E também pra gente falar de planejamento financeiro, que a gente tá no início do ano, né? E também sobre saúde mental, né? Porque o dinheiro, ele tá muito atrelado ao nosso nível de ansiedade, né? Então, se a gente não sabe o que fazer com aquilo, a gente começa a gerar uma ansiedade desnecessária quando poderia estar sendo controlada e planejada de forma eficaz. Então, ela foi criada em cima desses 3 pilares: investimento, educação financeira e comunidade. São 3 pilares que podem fazer a mulher ser impulsionada. Não, muito legal. Eu tava, inclusive, ouvindo o podcast com a Liana do Pergunta pro Jurídico, né? Foi bem bacana também. E já sou fã, né? Assim que eu vi em um dos grupos de mulheres, inclusive, né, que eu vi sobre a ela, eu falei, não, a gente super precisa conectar uma iniciativa dessa com as mulheres do agro, inclusive, para que a gente, né, de fato, desenvolva, né, o setor, né? Então, traga mais mulheres aí investindo em todas as opções de investimentos, mas também em startups, para que outras mulheres sejam fundadoras, cofundadoras, cheguem a lideranças, conselhos. Então, a gente vê, assim, né, dentro da própria Rural, a gente tem mais de 600 startups, acho que menos de 20% tem cofundadoras mulheres, né? Então, para a gente ter mais mulheres ali, a gente precisa de mais mulheres investindo, adotando tecnologia e assumindo essa liderança, né, financeira nas fazendas, nas empresas. Então, acho que o trabalho de vocês é realmente muito importante. E aí, bom, né, passamos a parte das perguntas. Por mim, eu já faria várias aqui. Acho que até cometi o erro, devia ter pedido ali no grupo para as mulheres fazerem perguntas também, porque eu tenho certeza que esse é o tipo de tema que elas estão cada vez mais se interessando, precisando, né, de apoio em relação à estratégia, planejamento. Então, mas fica para a próxima aí. Quem está no grupo já manda aí depois algumas perguntas que a Ana vai entrar no grupo também, a gente conta comigo. A gente responde. Agora a gente tem uma sessão aqui no podcast que é bate-bola, jogo rápido. Eu faço uma pergunta, você já manda a resposta de pronto. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas é justamente para ter um pouco da sua percepção em relação a várias questões aqui e com outras mulheres que vieram e vêm no podcast, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, começando. Qual inovação pode mudar tudo nos próximos anos, na sua visão? Qual inovação? Inovação. Eu acho que inteligência artificial, com certeza, é uma delas. A IA generativa, ela tá vindo para mudar e modificar
tudo que a gente conhece hoje, né? Uhum. Então, inclusive, essa inovação é um pilar da nossa empresa. A gente vai, inclusive, utilizá-la da inteligência artificial para atingir mais mulheres e trazer essa democratização da educação financeira. Então, Uhum. por que não você não tirar uma dúvida ali com uma IA sobre, poxa, o que é o CDB mesmo? Ah, o Uhum. que é esse banco? É um banco... Então, tirar dúvidas básicas. Ah, por onde eu começo meu planejamento financeiro? Então, você troca uma ideia ali com uma IA, Uhum. em que ela vai te respondendo automaticamente em tempo real. Você não precisa de uma resposta humana. Legal. Então, eu acho que isso para mim, é uma das maiores inovações que a gente está aí para esperar né, nesses próximos anos. Estamos Não, apostando sem nisso. dúvida. Não, a gente também. Uma mulher que te inspira. Bom, além das minhas mães, né? Tenho mais de uma mãe, né? Tenho uma mãe biológica, que é minha mãe, que é minha avó, que me criou também. São duas mulheres que me inspiram e são protagonistas, matriarcas da nossa família. A minha avó, então, veio de Minas para Brasília para ajudar meu avô a construir Brasília. É mãe de 5 filhos, de avó de, sei lá, eu já perdi as contas, 15 netos, 2 bisnetos. Forjou a família inteira. Então, assim, pra mim, a minha avó é uma guerreira protagonista. Nunca deixou de trabalhar. Se aposentou pelo MEC, pelo Ministério de Educação e Cultura. Então, é uma mulher sensacional. Além dela, eu diria que eu gosto muito dessa pessoa específica que eu sou do esporte, né? Como você leu. Da Billie King, que é uma tenista que ainda tá viva. E ela quebrou barreiras no tênis, né? Então, ela exigiu prêmios iguais e qualificados para mulheres e homens, então, e ela falava que pressão é um privilégio. Quando você está numa situação de pressão, você tem que entender que isso é um privilégio. Muitas pessoas não sentem pressão. Por exemplo, pressão no trabalho. É um privilégio. Você está empregada, você está num lugar legal que está querendo te levar a sua entrega. Pressão é um privilégio. Então, muitas pessoas entendem que pressão às vezes é ruim, mas às vezes também Uhum. é um privilégio. E ela se sentia pressionada ali por ganhar e tudo mais, e ela falava que pressão era um privilégio. É, que nos força também a sair né, do Da zona de comodismo, né, conforto. de situações ruins, inclusive, É. muitas vezes. E que conselho você deixaria para as próximas gerações de mulheres? Se libertem. Sejam livres de tudo, de amarras, de julgamentos, pré-julgamentos. Sejam livres nas suas vidas, em questões financeiras. Se programem para que vocês sejam, né? Se planejem para vocês poderem ter essa liberdade e poderem fazer o que vocês quiserem. Investir, viajar, namorar, fazer o que quiser. Então, assim, liberdade para mim é o principal. Muito bom. Bom, surgiram um conteúdo aí, acho que, né, temos aí esse livro, esse super presente que eu ganhei, mas se você tiver algum outro conteúdo também para sugerir para as mulheres conhecerem um pouco mais desse mundo, fica super à vontade. Sim, eu gosto muito de ler sobre psicologia financeira. Tem um livro que eu adoro, que é do Morgan Housel, que é A Psicologia Financeira. E ele lançou esse ano um outro livro que chama A Arte de Gastar Dinheiro. É muito bom, porque ele trata um pouco desse pré, né? É o pré-investimento. Então, como Uhum. que você se vê em situações cotidianas de você se comparar com os outros, de você achar que para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa estar com um carro muito bom, sendo que você nem tem capacidade de pagar aquilo, que você precisa ter o melhor celular do ano, sendo que você nem tem capacidade de pagar por aquilo, né? Então, às vezes, a gente gasta dinheiro com coisas que a gente não precisa para impressionar pessoas que a gente nem gosta. É verdade. Então, pra mim, os livros dele são maravilhosos porque ele trata a parte anterior, que é a nossa psicologia, o que tá por trás dos nossos desejos. Uhum. Eu trouxe aqui então uma pergunta extra, né? Um erro financeiro comum que você gostaria que mais mulheres evitassem e um hábito que toda mulher deveria adotar em 2026. Um erro comum, delegar. Assim, delegar, aqui eu vou ter que discorrer um pouco. Por que delegar? Muitas mulheres hoje, a maioria das mulheres no Brasil, delegam decisões importantíssimas de dinheiro para seus companheiros, ou para um parente, ou para um tio, ou para um amigo, ou sei lá para quem. Ela não toma essa decisão para ela. Só que, na hora de decidir, a hora de casar é a mulher que decide, a hora de engravidar a mulher que decide, onde que vai morar a mulher que decide, em que escola que vai colocar os filhos a mulher que decide. Qualquer outra decisão que não seja financeira, a mulher decide. Por que não ser só mais um tema em que ela também decide? Ela que tá trabalhando, ela que tá ganhando o próprio dinheiro, e aí na hora de investir ela delega. Pra Uhum. mim isso é
tira isso da sua pauta. 2026 é um ano de você se libertar, de delegar essa decisão para pessoas que não sejam capacitadas. Outra coisa é você delegar para uma gestora de investimentos que vai estar alinhada com seus objetivos. A gente vai entender a fundo o que você quer, o que você precisa e qual é a melhor forma de ser feito. E do erro, qual era a outra? É um hábito que toda mulher deveria adotar em 2026. Bom, a gente está falando de investimentos, não tem como não falar de comece a se planejar e guardar o mínimo. Então, assim, muita gente... Qual é a diferença entre riqueza, né, wealth, e você ganhar muito dinheiro? Porque às vezes muita gente fala, quando eu começar a ganhar tantos R$1.000 por mês, aí sim eu vou chegar onde eu queria. Aí você vai lá e ganha o tanto que você queria. Uhum. Aí você chega lá, não, agora eu tô ganhando uns R$10.000. Nossa, era tudo que eu queria. Aí, só que você não tá feliz. Aí você chega lá e você fala, não, agora quando eu tiver R$20.000, agora sim, aí sim, tudo que eu queria, eu vou ser feliz. Aí você chega lá, não, porque você começa a criar outros hábitos de gastar, né? Uhum. Então, quanto mais você começa a ganhar, mais você começa a gastar. Então, ser uma pessoa wealth, ser uma pessoa realmente rica, é você conseguir balizar o quanto você ganha e o quanto você gasta. Uhum. E você gerenciar essa expectativa, né? Então, a expectativa do que te traria felicidade e a expectativa do que você realmente tem, né? Sim. Então, essa felicidade, ela estaria entre a sua expectativa e o que você realmente tem. Então, quando você consegue fazer esse gerenciamento, você traz menos ansiedade para sua vida. Sim. Então, assim, a felicidade, ela não tá no dinheiro. O dinheiro pode te ajudar. Ela vai te trazer saúde, vai te trazer conforto, vai te trazer experiências. Mas a felicidade, ela tá em pequenas ações. Você tá com a sua família, você tá com seus filhos, você tá com seu esposo, com seu marido. Uhum. Então, é só tomar cuidado com relação a isso e guardar. Vamos aí colocar uma meta? No mínimo, 10% por mês. No mínimo. Uou! Olha, acho que a gente tá com uma super lição de casa aqui, muitas dicas de grande relevância. Obrigada por compartilhar. Antes da gente encerrar, agora uma curiosidade. E o poker? Então, esse aí é um projeto que eu criei com a Kelly, porque aí eu vou ter que falar. Somos rebeldes com causa. A gente Adoro. até se intitula 3 mulheres rebeldes com causa, que a gente quer revolucionar o mercado de investimentos e o mercado de poker, por exemplo, de esportes. Por quê? Muita coisa está envolvida com poder. Então, por exemplo, o dinheiro, ele é muito associado ao poder, até porque é. A bebida, o uísque, ele é associado a pessoas de poder, você sentar numa mesa, pessoas tomarem uísque. Deus chefão, né? Aquela Exato. coisa. O charuto também é um outro item que é muito associado ao poder e também muito associado ao masculino. Então, charuto, uísque e o pôquer. O pôquer, a representatividade de mulher no pôquer no mundo é de 3%. Pôquer não é um jogo de apostas, é um esporte. Por que ele é um esporte? Você pode ganhar tendo a pior mão e você pode perder tendo a melhor mão. É um jogo de estratégia. Uhum. Então, você tem que saber blefar, você tem que saber analisar a mesa, você tem que saber analisar seus oponentes, você tem que fazer gestão de risco e investimento. Uhum. Então, muito desse projeto que a gente criou, eu e a Kelly, foi porque ele se correlaciona muito com o mundo de investimentos. Uhum. O mundo de investimento em geral, se chega um novo projeto ou uma nova... será que eu vou investir esse plantio em, sei lá, em soja ou vai ser cana? O que vai ser? Você começa a ter que fazer uma análise de risco e retorno. Uhum. O poker, você faz análise de risco e retorno toda a jogada. Então, você tem que fazer gestão do seu dinheiro, você tem que fazer gestão da aposta, você tem que fazer leitura da mesa, você tem que entender se aquele investimento vai te trazer um bom retorno ou não. Uhum. E isso é a vida real, cara. Sim. É tomada de decisão sob pressão. Sim. Então, assim, são skills e habilidades que a gente queria, né? Esse nosso projeto é muito disso, para ajudar as mulheres a treinarem e a serem ensinadas habilidades que são necessárias no mundo real de investimentos e corporativo. Que legal. Então, tomada de decisão sob pressão, gestão de risco de investimento, Uhum. é o blefe, análise de cenários Uhum. e diversão, né, gente? Porque a gente merece. Não, legal. Ó, agora eu já quero entrar nesse poker, quero aprender, na verdade, acho que eu joguei uma vez só, sou mais
de outros carteados aí também. Mas pôquer eu confesso que eu nunca me aventurei, agora eu fiquei com vontade. Então a gente vai te chamar. E acho muito interessante como essa ligação do esporte com, né, nesse caso, com o mercado financeiro. E até tô para montar um grupo aí, as mulheres estão me cobrando, inclusive, de surf. Jura? Juro, porque pra mim o surf, quando eu comecei a fazer aula de surf, foi o esporte que mais se aproxima do empreendedorismo. Porque você aprende caindo, né? Então, assim... E o mar, ele não te perdoa, né? Não. Então, assim, você cai, já passou toda a arrebentação, tem que voltar, passar a arrebentação de novo, aí você cai de novo, e aí é vento, é a prancha caindo na sua cabeça. Então, assim, eu acho que é um esporte que se relaciona bem com o empreendedorismo, então eu fiquei curiosa agora, como eu tô também envolvida no mercado financeiro, do poker, porque realmente é isso que você falou, então... Não, e assim, aí o Ladies Royale, ele é um evento, então a gente faz alguns eventos durante o ano, né, e a gente vai divulgando lá nas nossas redes sociais, só que também pode ser assim, poxa, mas eu não sei jogar, então eu não vou. Não. O nosso clube, o nosso evento é pra ensinar. legal. Então a mulher pode ir não sabendo nada, não sabe, não sei nem a sequência de cartas, não precisa saber. Aí, então a gente faz uma mesa escola, que a gente fala, então a gente leva ali dealers, que são as mulheres que entregam as cartas, né, pra poder ensinar as mulheres, e depois a gente faz um torneio, caso ela queira jogar ou não. Então é realmente um evento feito para ensinar e para acolher, para trazer pra perto, e outra, pra se divertir. De novo, a diversão faz parte, né? A mulher, às vezes, ela muito se cobra por... Ou se julga por, poxa, será que eu vou deixar filho em casa, não sei o que lá, pra poder ir jogar um poker, né? Por que não? Sim, sim. É um momento pra ela, um momento pra ela ser ela. Sim. Mulher, não é pra ser mãe, não é pra ser esposa, não é pra ser nada, é pra ser mulher, amiga e se divertir. Exato, exato. O que você gostaria de brindar hoje? Vamos brindar a liberdade das mulheres. A liberdade das mulheres, por Então, mais vamos. mulheres livres em 2026. Em 2026, seja no aí. agro, seja nos investimentos, seja no mercado financeiro, onde vocês queiram ser livres. É isso aí, gente. Muito obrigada por mais liberdade. Acompanhe, né? Continue acompanhando aí os episódios, comente, siga para apoiar aqui a gente também. E aguardamos vocês aí nas próximas edições. Obrigada. Valeu, Obrigada, Ana. gente.